Vamos falar do Galo, Romano. Vamos lá. Olha só, Cláudio, o Atlético já sabe o caminho na Copa Sul-Americana e já começa a se programar, Cláudio. É o galão da massa aqui, já sabe o seu caminho na Copa Sul-Americana, já com datas e horários definidos. E tá agora também preparação a partir desta quarta-feira para a estreia do Dudu, hein? Tem Campeonato Brasileiro na próxima rodada em casa com o atacante podendo jogar. O Dudu, que é uma expectativa aí, é o jogador que tem a esperança renovada para o torcedor atleticano no segundo semestre. Daqui a pouquinho a gente vai destacar aí os planos do Galo, principalmente para depois do Mundial de Clubes. Vem uma maratona de jogos pesada pela frente. Dudu já vem treinando forte a partir de amanhã na reapresentação do elenco, depois da folga nesse início de semana. O Dudu tem aí praticamente uma semana, né? Antes da sua estreia contra o Internacional, e no sábado, Cuca vai observar o time, principalmente alguns jogadores que estão atuando menos, em um jogo treino na Arena MRV. E aí o Dudu vai ser preparado também para esse desafio. Primeiro o Internacional, depois, passando o Mundial de Clubes, já tem também Copa Sul-Americana, os playoffs contra a equipe do Bucaramanga. E se o técnico Cuca, Romano, tem a volta não, né? Estreia do Dudu com a camisa do Atlético, principalmente num momento importante, onde tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o Dudu é um reforço, principalmente que o Cuca vem quebrando a cabeça, ele entra perfeitamente ali na vaga do Coelho. E na verdade, quando o Coelho estiver de volta, eu vejo o Dudu brigando com o Scarpa, para ser um armador pelo meio ali, né? Agora, nesse momento, como não ter o Coelho, é peça fundamental, porque o Cuca tentou por ali Igor Gomes, tentou o Bernard, e eles não conseguiram preencher essa vaga, né? Talvez o Igor, de certa forma, preencheu mais do que o Bernard, né? Ah, sim. Uma coisa que o Bernard não pode reclamar é de chances. Chances ele teve muita. Teve de entrar no jogo, teve de titular. E não conseguiu render. E com um treinador que conhece e gosta dele, teve muita paciência com ele. No jogo passado, por exemplo, na vitória contra o Ceará, eu achei o Igor bem no jogo. O Igor cumpriu bem a função de um Atlético bem modificado ali pelo técnico Cuca. Agora, com a chegada do Dudu, eu vejo o Dudu como titular absoluto. O Igor tem um ponto que é determinante talvez para tanta chance. Ele não compromete e é um cara inteligente. Certo? Sim. Ou errado? Não, ele é muito inteligente. Só a característica dele é bem diferente do que às vezes o torcedor espera e quer. Ele não é um jogador tipo um armador clássico. Ele é um cara de arrasto, ou seja, de carregar mais a bola. Mas é um cara voluntarioso. Você vê que ele não se esconde, o treinador precisa dele. Então, beleza, tô aqui, vou tentar dar o meu melhor, vou tentar fazer. E no jogo passado foi muito importante pro Atlético na vitória contra o Ceará. Você acredita numa recuperação do Bernard? Talvez não no Atlético, mas também, talvez, de certa forma, se ele for com um futuro que não seja aqui? Ah, difícil, né? Difícil você cravar isso. Porque o Bernard não esqueceu de jogar bola. Ele sabe jogar bola. Mas é difícil você falar isso porque é jogar muito com futurologia, né? É muito no achismo. Então é difícil você falar isso. Ele mudou a forma de jogar também, né? Não é mais aquele cara. Porque é o seguinte, alguns torcedores tinham a ideia do Bernard de 2013. De bagunçar a ponta ali. Achando que iria ser o cara da velocidade pelos lados e tal. Não é. O Bernard mudou completamente, já é mais centralizado, até porque a idade também já não ajuda. E nessa nova função é que ele foi contratado pelo Atlético, porque o Cuca pedia um cara de armação ali no meio, para às vezes até ajudar o Scarpa nesse tipo de trabalho. E ele não conseguiu render aquilo que se esperava dele, não conseguiu preencher a expectativa que o próprio treinador tinha dele. Cláudio Rezende, como fica a programação até o jogo pela Copa Sul-Americana, Cláudio? Galo e Atlético Bucaramanga vão se enfrentar. 2 partidas de mata-mata. O primeiro jogo é na Colômbia, no dia 17 de julho,
essa partida uma quinta-feira às 9:30 da noite, horário de Belo Horizonte. E depois, na quinta-feira seguinte, dia 24 de julho também, 9:30 da noite, Arena MRV. O Galo decide em casa. Passando pelo Bucaramanga do playoff, o Galo vai chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E aí já sabe o adversário. Vai ser o Godoy Cruz da Argentina. Só que nesse caso, o Atlético vai ter que decidir fora, porque o Godoy Cruz foi líder de chave e o Galo vem do playoff. O Dudu pode jogar Copa Sul-Americana. Essa é uma dúvida, né, que muitos torcedores estavam tendo, porque ele jogou pelo Cruzeiro, mas são fases diferentes, o regulamento permite que um atleta atue por uma equipe na fase de grupos e por outra a partir do mata-mata agora dos playoffs que o Galo vai ter que disputar na Copa Sul-Americana. Falando em competição internacional, o Atlético hoje, daqui a pouco o Cláudio traz mais informações, o Ivan Roman, muito jovem, né, o chileno, 18 anos e convocado para a seleção, é um ativo. É um ativo, né, o Atlético foi buscar, 18 anos apenas, é considerado no país dele um fenômeno, esse menino, que inclusive já tem jogos pelo time principal do Atlético, está passando por um período de adaptação, né? Língua e a modo de jogar, preparação física, que aqui é diferente de outros lugares. Então, ele é convocado para a seleção de seu país, né? E o Atlético, nessa situação de contratar jovens atletas, visando não só ter jogador para o futuro, mas também negociar, porque é isso que move o futebol. E corresponder tecnicamente falando também, né? Que possa corresponder tecnicamente em campo e mais para frente financeiramente. É mais ou menos por aí, né, Cláudio? É o Ivan Roman, uma grata surpresa nesta terça-feira. Ele foi chamado pela seleção chilena principal, primeira vez dele. 18 anos de idade apenas, jogador que faz parte, né, das seleções de base do Chile, esteve no início do ano disputando o Mundial, o Sul-Americano, né, que dava vaga ao Mundial. O Ivan Roman aparece na lista com o corte do Arangues, que tá lesionado, não vai poder jogar e já treinou, inclusive, o Ivan Roman. Nesta terça-feira, o Chile vai ter 2 jogos, o lanterna nas eliminatórias, né? E tá tentando essa renovação da sua seleção, agora vai pegar Argentina e Bolívia. Ótima experiência pro garoto do Galo, Ivan Roman. Já estavam convocados o Júnior Alonso para a seleção do Paraguai e também o Alan Franco na seleção equatoriana. A expectativa é que eles voltem, todos eles, os 3, para o duelo contra o Internacional no dia 12. E o Galo, Cláudio Rezende. Jogadores do Galo que folgaram até hoje e amanhã voltam às atividades após a vitória sobre o Ceará. O técnico Cuca vai ter agora mais de uma semana para preparar o time para o duelo contra o Internacional, dia 12, quinta-feira, Arena MRV, 9:30 da noite. Depois dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. No próximo sábado, Cuca já está planejando, definindo os detalhes junto com a diretoria de futebol, com um jogo treino para observar o atacante Dudu, que já teve nome publicado no BID e vai estrear nesse dia 12. Não só o Dudu, mas jogadores que estão atuando menos. Um detalhe importante é que Lianco está suspenso. Nesse jogo treino também houve oportunidade para o Cuca observar os zagueiros do time reserva para saber qual vai ser a sua escolha nesse duelo aí contra o Internacional de Porto Alegre. A expectativa é que os jogadores que estão servindo seleções retornem a tempo desta partida. Júnior Alonso, Alan Franco e também o chileno Ivan Roman.